Olá para todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje eu trago aqui uma run comentada, um pouco aleatório, mas é a minha run dos meus primeiros 120 milhões no Loop 1. E foi só o Loop 1 mesmo, a run completa é o Loop 1 One All. Eu não consegui fazer os requerimentos nem pro Omote, mas como foi uma, uma quebra aí dos meus objetivos em termos de pontuação, eu decidi comentar nessa run. E eu tô fazendo um pouco de pontuação nesse nível 1, que é o nível mais fácil de fazer pontuação. Quer dizer, não é o mais fácil, mas acho que o mais fácil é o segundo loop, o primeiro nível do segundo loop. Mas eu não chego lá, então não importa. Nesse sub-boss eu tava vendo que os jogadores eles costumam destruir a parte esquerda desse sub-boss depois de destruir ele. Eu falhei em destruir esse sub-boss rápido o suficiente. Se eu tivesse destruído ele rápido, ia spawnar mais inimigos pra mim poder pegar mais chips nele, né? Pegar mais pontos. Então é uma coisa que eu tenho que arrumar. Mas eu não sei se eu quero muito arrumar. Eu não sei porque que esse sub-boss me dá tanto trabalho pra pontuação. Eu sou muito ruim ainda nesse jogo. Eu coleto alguns chips dos bichos da esquerda antes de mover pros. Pegar os inimigos, esses grandes aviões, né? Eu não sei o que aconteceu aí. Eu tenho que. Eu sou muito ruim ainda em pontuação porque eu não sei o que tá fazendo eu ganhar mais pontos certas vezes. Então é algo que eu preciso estudar nessa primeira fase. Eu sei o grosso do que me faz ganhar mais pontos, mas os pequenos detalhes, tipo qual inimigo tem qual valor, eu realmente não compreendi ainda direito. Eu não vi quase nada de rota. Eu vejo, quer dizer, eu vejo rota, mas eu copio sem prestar muita atenção nos pequenos detalhes que tá causando minha pontuação provavelmente sofrer mais do que ela deveria. Mas tudo bem, porque no meu nível eu acho que o jeito que eu tô fazendo já é o suficiente. Eu consegui quebrar o 120 milhões, que é o. Pra mim já é necessário. Não que eu vá tentar o URA, né? 120 milhões, pra quem não sabe, é o básico que você precisa ter pra conseguir o URA. Outro requerimento que você precisa ter em conjunto é o No Miss No Bomb, que é bem difícil. Então, mas se eu quebrar o requerimento de pontuação já é bem bom. Eu já fiz No Miss nesse jogo também, uma outra run. Posso comentar naquela também eventualmente. Eu sinceramente acho que jogar por pontuação desse jogo é mais divertido do que ficar fazendo No Miss No Bomb. Não acho No Miss No Bomb um desafio tão divertido e tão interessante assim de se fazer. Nada contra quem faz, é legal de você ver outras pessoas assistindo, mas eu mesmo não gosto desse tipo de desafio. Eu mesmo tenho que fazer isso, porque o jogo fica bem rígido. Eu não sou bom o suficiente pra ser tão consistente assim por um longo período de tempo. E infelizmente eu vou ter que aprender isso se eu quiser fazer o URA desse jogo algum dia, mas eu não pretendo fazer isso. Então, eu tô bem por enquanto. E quando eu quiser realmente jogar esse jogo super a sério mesmo, eu vou ter que fazer o URA, porque o URA dá mais pontos. Eu faço o Empty Lock, não é exatamente o Empty Lock, acho que conta como Empty Lock nesses helicópteros aí gordinho. Quando eles estão caindo, eles ficam girando e eu posso ir coletando vários chips dele. Se eu tiver com o Lock on segurado. 27 milhões é bem bom pro meu nível atual. Eu lembro que eu chegava aí com 23 milhões até um pouco tempo atrás. Então 27 milhões é forte.
E eu acho que esses 27 milhões estão vindo principalmente porque eu melhorei meu nível 1. Eu tinha saído com 10 milhões da fase. E aí do boss com uns 3 milhões. Porque eu fiz os esquemas ali. Eu errei um cancel ali no primeiro boss, né? Eu treinei aquilo, mas eu erro ainda. Esse boss eu faço nomes no bomb dele. E primeiro loop é bem fácil. Se eu tivesse por sobrevivência, eu ainda teria que fazer nomes no bomb dele, porque é muito cedo ainda pra usar bomba. Nível 5 é mais difícil que qualquer coisa nesse jogo. 33 milhões, tá bom. Eu tenho que aprender melhor a fazer meio que esse chaining dos chips. O chaining nesse jogo, o jeito que ele funciona é só com os chips que o chaining realmente existe. O seu multiplicador ele não faz parte do chaining em si. Então você pode fazer o cash-in do multiplicador a qualquer momento que você quiser. Você não precisa estar dentro do chaining. Mas o cash-in dos chips você precisa fazer o chaining. Esse micro chaining. Né? E às vezes eu preciso resetar. Aí, por exemplo, eu vou destruir esse bicho. Eu parei de atirar nele um pouquinho. Fui ali pro lado direito. Peguei os chips de level 5 e depois destruí esse Golden Bat. Esses navios eu não tenho uma estratégia muito boa pra eles. Eu só tento destruir eles com lock-on mesmo, pra pegar os pontos. Essa nave eu errei totalmente o timing. Quando o chip counter ali começa, às vezes eu tenho que fazer ele resetar. Só que eu não sou muito bom nisso. Tipo, o timer do chip counter dura muito, muito tempo mesmo. Se você comparar com o chaining, sei lá, da Yojo ou do Donpachi. E eu não tô acostumado com isso. Porque às vezes eu tenho que esperar ele terminar pra resetar e começar um novo. Que se eu continuar alimentando esse chip counter, eu vou alimentar um chip counter que tá prestes a acabar, em vez de resetar um e ganhar tipo, muito mais tempo pra mim fazer o caching dos chips. E isso eu não sou muito bom em fazer. Vou abusar aí do Empty Lock, do Vinogradov. O jeito que faço pra abusar desse Empty Lock é o bem básico, né? Quando ele estiver morrendo, eu destruo aquele aviãozinho ali que aparece logo em seguida com um tiro normal. E depois seguro o lock. E aí vai vir todos os chips level 5. É claro que o level 5 eu tenho que estar perto dos inimigos. Que é uma coisa difícil de se fazer nesse jogo. Porque os inimigos são bem maldosos. Os Akos, eles vêm de tudo quanto é lado. 51 milhões. Isso ele está indo bem, muito bem, né, pro meu lado. 51 milhões é bem melhor do que eu geralmente tenho. Eu saio dessa fase com 40, na casa dos 40 milhões ainda. Eu costumo morrer na terceira fase também. Então, eu tô indo bem aí. Eu vou segurar ele com esse lock on, né, nessa primeira parte, nesse primeiro ataque só. Depois eu vou usar o tiro normal, porque o tiro normal ele dá mais dano do que o lock quando você tá usando a Panzer, né? E eu desvio sem o lock aquilo ali. Tem um timing específico que eu tenho que fazer pra dar a volta. Eu tenho que tomar cuidado porque depende muito das paredes vermelhas também. Esse ataque eu ainda morro pra ele, apesar dele ser fácil. Tenho altas chances de falhar ali. Minha visão não é as melhores das melhores. Eu sou meio ruim nesse jogo, né? Mas sair dessa fase com 61 milhões, ó. Bom, bom. Se eu tivesse feito no miss, no bomb nesse negócio, facilmente subia acima de 120 milhões. Então, tipo,
que falta pra mim conseguir os requerimentos do Ura é realmente só não morrer e não usar bomba. Que é muito mais difícil do que parece. Porque esse é um dos loops, primeiro loop mais do mal da Cave. Eu decidi usar o Lock On nessa parte. Porque eu não tenho nenhuma rota específica, eu começo a inventar do nada o que fazer. Tem uma parte boa do Ketsui, você pode inventar um pouco se você quiser. Se você tiver a noção básica do sistema de pontuação, dá pra você bolar algumas coisas assim. Que, tipo, o multiplicador não tem timer. E você pode começar o chaining a hora que você quiser. Dial Joe, você tem que começar o chaining quando a fase começa, senão. Ou quase, né? Não exatamente quando a fase começa. Level 2 é o Dial Joe é um pouco de uma sessão. Esse boss, o que eu sei agora de pontuação é que se você derrotar os boss com um tiro normal, às vezes é melhor do que ficar usando o Lock On, porque você gasta o seu multiplicador. Toda vez que você mata um bicho com Lock On, você usa o multiplicador, e o multiplicador ele gasta e fica menor a quantidade dele, você tem que reabastecer. Por isso que o chaining do chip é importante. E eu não sou muito bom em pegar o timing na hora que esses bichos vão morrer. Por isso que o Empty Lock é muito importante nesse jogo, mas é muito difícil fazer Empty Lock. É divertido fazer em certos inimigos, que o timing é mais óbvio, mas na maioria dos inimigos é difícil demais pra mim. Extremamente bem aí. Eu destruo aquele inimigo sem começar o chip counter mesmo, porque eu destruo essas naves depois. E aí sim eu faço cache dos chips. Esse Nightmare dessa fase, descobri que, pelo menos pra mim, é uma revelação, que quando eu desviava deles, eu geralmente não mantinha aquele tiro que sai do meio da nave, da Panzer, né? Ela não conectava, e por isso que esses Nightmares demoravam muito pra morrer. Então eu sempre tento me alinhar com... Mesmo com a Tiger, na verdade, né? Porque esse tiro maior, ele é bem importante, que sai quando você tá com lock-on. Dá pra ver aí que eu vou falhar justamente em dar muito dano na Cinderella Ember, porque eu vou ficar desconectando muito o meu tiro do meio. E ele vai fazer o padrão de ataque que eu não estava preparado para desviar, e eu acabei morrendo. Não é um padrão de ataque difícil de desviar, é que eu realmente não estava esperando que eu fosse ter que desviar dele. Eu achava que ele ia para a próxima parte antes, cometi esse grande erro. Esse ataque que eu tenho que passar entre esse funil, ele é bem difícil no loop 2, mas no loop 1 às vezes eu me engano também. E tem esse ataque da bola que joga um monte de tiro. Um bocado problemático no loop 2 também, mas no loop 1 ok. A Panzer é um pouco mais difícil do que com a Tiger. Isso porque a Panzer ela tem um lock-on mais lerdo do que a Tiger. E aí, mais difícil. Aquele outro padrão de ataque anterior desse quase me matou. É um dos padrões de ataque mais difíceis que eu acho. E esse que é do relógio, é de boa no loop 1. Eu falhei um pouco nesse padrão de ataque. Era pra me matar ele um pouco mais rápido, quando eu tava na parte de baixo ali. Mas tudo bem, nada tão monstro assim. Cinderella Ember é um dos piores boss fight do jogo. Não por ser mal feito, mas porque ele é horrível de enfrentar. O bicho me tirou a vida ali. E a última fase agora. Eu vou ficar um pouco atrás da linha desse Evac Industries aí. Fazer o lock-on nesse Golden Bat. Vou desviar de 3 rajadas de tiro azul dele. Descolar dele. Pegar os chips
dos tanques que estão na esquerda e depois colar nele de novo com lock on. E é assim que eu faço o cache do Golden Bat, versão super básica, né? Aí eu já não sei o que eu tô fazendo. Eu desviei na sorte. O que tava sendo encurralado ali. Certo seria se eu conseguisse pegar mais chips ali com esses inimigos. Eles são terríveis. Agora vem essas mesmas naves do nível 3, só que elas atiram de um jeito um pouco diferente. Né? Eu queria poder ter pego os chips, mas minha rota não tá tão em dia ali. Eu só consegui pegar chips de uma dessas naves. Na verdade, minha rota não, né? Execução, porque rota aí da minha parte não é tão difícil. Esses inimigos eu sou agressivo pra matar eles logo, antes que as próximas naves clone spawnam aí. Essas são horríveis também de enfrentar. Não são aqueles tiro curvado, que é bem chato. Destruir esse pedacinho do sub-boss só pra reduzir um pouco um dos padrões de ataque dele. Talvez seja um erro fazer isso, na verdade. Não tenho certeza. De qualquer jeito, eu falhei miseravelmente em desviar desse ataque aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu tentei ler os tiros vermelhos antes de terminar de desviar dos azuis. E aí eu simplesmente fui acertado. Bem esquisito esse erro ter acontecido comigo. Não é normal. Geralmente eu leio e consigo terminar de desviar de um ataque antes de ler o outro, mas é uma falha minha total ali. Eu não calculo a Zaku Rush que vem depois daquele sub-boss. Eu não sei exatamente como calcular aquilo sem o gadget. Dá pra ver que eu tô sem o gadget de calcular o negócio. Tá faltando ali. Eu achava que eu ia conseguir aprender aquilo, mas eu meio que fiquei com preguiça e nem cheguei a aprender. Nem pro Moto eu aprendi aquilo. Eu sou um caso perdido. Eu tentei fazer lock nessas naves vermelhas pra ver se eu conseguia um pouquinho mais de ponto. Eu não sei se deu muito certo aí. No Nightmare eu só usei uma bomba nele pra acabar com ele logo. Esse talvez tenha sido uma escolha boa da minha parte, porque faz spawnar mais uma dessas naves vermelhas. E aí eu pude destruir ela e pegar um pouquinho mais de ponto. Claro que acabou cortando meu counter, mas já que eu ia provavelmente morrer ali de qualquer jeito, acabou sendo uma escolha boa, pelo menos pra mim, uma escolha boa. Quem souber desviar daquilo claro, mais fácil só desviar daquilo e atacar aquele Nightmare mais agressivamente, né, pra matar ele logo, sem usar bomba. Eu consigo chips ali. Eu não sei o que aconteceu, a nave tipo, simplesmente mandou o adeus ali e sumiu da tela. E eu fiquei preso, aí eu totalmente. Eu errei totalmente, porque o Loki ficou na nave que saiu da tela. Só que a nave não tava mais lá, então o Loki tava tipo no nada. Eu tava fazendo Loki no ar ali. Eu demorei pra processar o que tava acontecendo, que a nave já tinha ido embora. Sem morrer. Eu acabei morrendo ali. Aí é 3, 4. Quando vier as duas eu tenho que ter certeza que eu faço o lock. Essas duas. Porque é muito monstruoso deixar essas naves clone vivo nesse final. Eu tava pensando em usar uma bomba ali até. Porque é tenso demais. Só que eu vi que dava pra desviar e arrisquei. E deu certo. E no final ali eu poderia ter feito cash-in, mas eu nem cheguei a pensar isso na hora. Então 115 milhões não é ideal, na verdade. Certo seria se eu já tivesse chego nessa parte com 120 milhões. Mas
115 milhões já é mais alto do que qualquer pontuação que eu fiz no Loop 1. Então, já tem que estar agradecido por isso. O Evacanier, um boss bem bom, como sempre. Mas ele também é bem traiçoeiro. Esse ataque eu acho que é o ataque mais difícil que ele tem. Pelo menos no Loop 1. E esse ataque é o outro ataque difícil dele. Super traiçoeiro. Esse nem tanto assim, mas ainda é um pouco traiçoeiro. O que eu não gosto desse ataque do Evacanier que ele joga pelas pernas é que ele intercala de uma forma esquisita. Claro que dá pra desviar daquilo de forma consistente, mas eu falhei aí. É aí que eu quase pensei em jogar Run fora, mas aí eu vi minha pontuação e fiquei. Ah, eu posso pelo menos terminar, né? E deu 120 milhões. Então, eu errei 7 vezes e não entrei nem no Mote. Mas se fosse adicionar mais nomes no bom, seria o Ura. Então, questão de pontuação já tô feito. 120 milhões é bem bom, bem forte. Se eu conseguir morrer menos e morrer em menos partes cruciais também, diminuir o meu uso de bombas e coisa assim. Acho que morrer menos já é bem melhor. Usar bomba nem não é tão problema, contanto que eu consiga usar menos bombas pra entrar no loop. Aí minha pontuação já vai aumentar um bocado. Claro que eu preciso treinar o loop também. O Omote Loop ele é meio ruim de jogar por si só. É um loop bem difícil. Eu tenho treinado ele, eu consegui já fazer clear do Omote Loop só ele sozinho. Eu não tava gravando, então não tenho como comentar em cima daquilo ainda. Quem sabe no meio de uma outra prática eu eventualmente consigo de novo. Até porque eu vou precisar ficar praticando ele. Se eu realmente quiser essa clear. Sou um jogador bem lerdo, então eu não vou pegar essa clear tão rápido quanto eu tava pensando. Mas eu jogando por pontuação, pelo menos eu consigo ver o meu progresso. Eu não fico só, ok. Eu nunca vou ter essa clear do Omote porque eu não vejo progresso, mas por pontuação, tipo, pelo menos, mesmo se não rolar uma clear nunca do Omote, tipo, eu vejo progresso na minha pontuação, e isso é bom. Tô pensando em fazer a mesma coisa com o Darjo também. Fazer, bolar um algum, algumas conquistas ali, alguns desafios pra mim mesmo de pontuação pra chegar, né, nos objetivos. Essa é a palavra correta. Então é isso. Valeu aí todo mundo que assistiu. Falou aí. E fui.